eu me chamo Caroline e hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. Você sabia que quando a ansiedade se torna crônica, ela está totalmente ligada a profundas alterações no nosso cérebro? Isso acontece lá no prosencéfalo, na parte do diencéfalo, que nele tem o hipotálamo. E é o hipotálamo que controla a nossa sede, a nossa fome, o nosso sono, hormônios e a nossa temperatura. E se fosse possível acontecer regeneração de uma parte danificada? É isso que o nosso trabalho propõe. O uso de células totipotentes in vitro para regenerar o equilíbrio do cérebro. A gente vai entender agora os conceitos da nossa proposta. Primeiro a gente tem as células totipotentes, são células capazes de transformar em qualquer tipo de célula do corpo humano, e elas são geradas na fase embrionária. E na nossa proposta, ela vai servir como uma matéria-prima para se transformar nas células novas para o cérebro. E a diferenciação celular é quando uma célula simples se transforma em uma célula de tipo com uma função específica, como os neurônios hipotalamos e os astrócitos. E no nosso projeto a gente vai conduzir elas para que elas cheguem no ponto que a gente quer da célula, que elas vão conseguir controlar as emoções e os hormônios. As células do hipotálamo são células do cérebro que controlam as nossas emoções e ajudam na comunicação, com o apoio de outras células que protegem e cuidam dos neurônios, como a serotonina e a dopamina. E a gente vai criar exatamente essas células para elas consertarem o hipotálamo que foi atingido pela ansiedade. Oi, eu sou Isadora e eu vim falar um pouco sobre a nossa proposta. Com base no que a gente já sabe até aqui, a nossa proposta consiste em basicamente utilizar as células totipotentes humanas cultivadas in vitro, induzindo sua diferenciação controlada para originar neurônios e células glias do hipotálamo. E o objetivo é restaurar ou moldar essas funções neurológicas e hormonais alteradas em pacientes com os transtornos de ansiedade. Através de sinais bioquímicos e condições específicas de cultivo, é possível induzir a formação dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. E como o sistema nervoso central deriva do ectoderma, o protocolo biotecnológico será voltado à diferenciação controlada dessas células totipotentes em progenitores neurais e depois em células especializadas do hipotálamo, como por exemplo os neurônios que produzem hormônios, como a ocitocina, vasopressina e CRH. Diferente dos tratamentos convencionais com ansiolíticos, que agem de forma sistêmica e muitas vezes sem abordar a origem fisiológica do transtorno, essa abordagem propõe uma terapia celular personalizada, tratando a causa do problema, com a possibilidade de regenerar ou modular diretamente as estruturas neurais e hormonais comprometidas. A cirurgia é feita com auxílio de tecnologias como neuroimagem, para guiar a inserção das células exatamente no ponto desejado do hipotálamo. A técnica pode se parecer com estereotaxia cerebral e também com um implante celular. Mas como funciona o protocolo em laboratório? Em primeiro lugar, temos o cultivo das células totipotentes. Essas células são mantidas em laboratório em um ambiente controlado. Em segundo, temos a indução da diferenciação. Os cientistas aplicam fatores químicos para tentar ensinar as células a se tornarem neurônios do hipotálamo. Em terceiro, verificação da qualidade. As células produzidas são testadas para garantir que estão funcionando corretamente, sem risco de formar tumores. E em quarto lugar, preparo para o transplante. As células maduras são separadas e preparadas para serem implantadas no paciente. Falando um pouquinho agora dos benefícios do nosso tratamento, a gente tem a personalização, onde a gente pode personalizar o tratamento da forma que a gente quiser. A gente tem menos efeitos colaterais, a gente vai usar células extraídas do próprio paciente. Assim, pode facilitar a aceitação do paciente, gerando menos problemas futuros, dando melhor aceitação. E a gente tem a recuperação da função cerebral, que não vai só aliviar os sintomas, mas sim buscar uma causa de cura, recuperar totalmente. Além de, claro, um avanço científico, para que nós, cientistas e médicos, possamos cada vez mais melhorar o seu modo de vida. Os custos envolvidos no tratamento da ansiedade de forma geral são os custos de diferenciação de células totipotentes, que variam entre 50 mil a 100 mil, os testes de segurança, que são obrigatórios e são laboratoriais e animais, que são de 150 mil,
A cirurgia de forma minimamente invasiva para que não há nenhum problema com o paciente, que são de 30 a 60 mil, e também depois o monitoramento do pós-operatório, que são mais ou menos 20 mil por ano, além de, claro, os custos para viabilizar. Nossa proposta une conhecimento aprofundado sobre embriologia, neurociência e diferenciação celular, assim mudando a forma como tratamos a saúde mental. Ao regenerar os tecidos do hipotálamo, estaremos indo direto na raiz do problema, ao invés de amenizar os sintomas ou escondê-los. Isso é ciência com propósito, tratar o cérebro com as mesmas ferramentas que o formaram.